E aí, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal Ateliê do Osso, dando sequência à nossa parte de músculos. Então, nós estamos uma sequência de aulas sobre esse assunto. E hoje essa aula vai ser liderada novamente pelo meu amigo aqui do lado. Eu sou Lucas Boechat, médico ortopedista. Meu nome é Marcelo Starling, eu sou médico geriatra e fisiatra. Pois é, hoje nós não temos novamente o nosso fisioterapeuta Fernando Dourado, que está com uma criança pequenininha em casa. Então é bem compreensível. E hoje o Marcelo vai falar para a gente de quê, Marcelo? Nós vamos falar um pouco sobre a importância da força muscular nesse envelhecimento que todos nós passaremos. Se Deus quiser, né? E lembrar sempre que o nosso canal, aqui no nosso canal Ateliê do Osso, a gente não pretende esgotar as informações sobre o tema abordado e sempre vão haver opiniões pessoais associadas sempre a dados de publicações científicas e que, portanto, não é recomendado realizar diagnóstico ou tratamentos baseados exclusivamente nesse vídeo sem a ajuda de um profissional da área. E, além disso, é importante a gente lembrar sempre que nós não apresentamos conflito de interesse para esta apresentação. Segue que é sua, Marcelo. Bom, então vamos lá, a gente já começou a falar em alguns episódios atrás sobre a importância do músculo, né? Como que o músculo é o maior tecido do corpo humano, representa 40% da massa corporal dos homens, 30% da massa corporal das mulheres. Mas aí vamos dar um close. Como é que funciona essa contração muscular? Aqui está o processo de ligação da miosina na actina, né, no filamento de actina, que é aquele filamento grosso, a miosina, e a actina é aquele filamento fino, que eles compõem o sarcômero, a unidade de contração muscular. E olha que interessante, o ATP primeiro ele liga e aí ele libera aquele fosfato de alta energia, 70%, 30% é energia, 70% aí é calor. E aí as miosinas, elas pegam essa cabecinha, ela libera esse complexo, né? E ela puxa a actina, ela faz essa contração e você tem o encurtamento do sarcômero. Quando você tem essa ligação, tudo isso tem um gasto energético. E é muito interessante, né, que quando você libera esse ATP nesse complexo miosina, né, nessa cabeça dessa miosina, você faz esse encurtamento, mas você também precisa do ATP para fazer o relaxamento. Isso é muito importante para voltar, né? Porque lá na frente nós vamos falar sobre os trigger points, então vai ter várias aulas sobre pontos miofaciais, e isso daqui é bem interessante. Então, nesse momento, tem a liberação do cálcio pelo retículo sarcoplasmático, você pega, libera o ATP dentro dessa unidade contrátil e você faz esse mecanismo de contração e de descontração, né, de alongamento, onde ele restauraria ao valor, ao tamanho normal. Isso é muito importante a gente entender. Falei Marcelo, já. deixa eu só falar uma curiosidade aqui. Você falou aí que a eficiência do nosso gasto energético para a contração muscular é de mais ou menos 30%, né? Você sabia que isso é a eficiência da maioria dos motores a combustão que existem, que o ser humano já inventou? Então, se você for ligar o seu carro, mais ou menos 70%, 75% também vira calor. E só 25% a 30% que vira deslocamento do veículo. Interessante, né? É, interessantíssimo. E depois a gente pode até ver a questão dos motores elétricos, né? Como que funciona. Então, olha lá, nós temos então vários tipos de fibras lentas, né? E umas moderadamente rápidas, né? Que é onde que os participantes, os atletas de endurance, eles teriam maior concentração nesse tipo de fibra, e as fibras rápidas e ultra rápidas, onde aqueles atletas de explosão, né? Primeira linha, né? Nós estamos falando de atletas de primeira linha, teriam essa maior concentração, isso já pode ter sido determinado geneticamente. É claro que quem tem fibra lenta pode treinar e adquirir fibras rápidas, e é claro que quem tem muita fibra rápida pode passar por um treinamento e começar a ter fibras lentas, né? Isso é muito importante. Você não vai ser um atleta de altíssimo rendimento, você não vai ser um campeão olímpico com isso, mas você consegue treinar. E dependendo aqui, nós temos também uma via metabólica. Então, aqui é a foto clássica de uma mitocôndria, onde você tem os seus macronutrientes entrando como fonte de energia, como a glicose, os aminoácidos e as cadeias longas dos ácidos graxos. E elas vão entrando nessa mitocôndria para você produzir o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, produzir energia, produzir ATP. Esse ATP é a moeda de energia, é a moeda que você vai necessitar para fazer essa contração muscular. E aí, dependendo do tipo de intensidade do exercício, você tem essas suas vias metabólicas preferenciais. Todas elas funcionam ao mesmo tempo. Não existe você falar assim, vou trabalhar somente uma via de concentração de lactato, não tem como. Vou trabalhar a via anaeróbia, não tem como só. Todas estão funcionando. Mas dependendo do tipo de intensidade, você tem uma maior concentração de uma via metabólica. E isso é muito importante para quê?
para você gerar principalmente alguns treinos, que a gente fala de treinos de potência. E alguns treinos onde que você vai ter uma facilidade para ganhar força muscular. Esse é o ponto importantíssimo no nosso envelhecimento. Fazendo um adendo aqui, isso vai de encontro àquele vídeo que a gente já fez no passado com a presença do nosso ilustre amigo João Antônio da Silva Júnior, que falou para a gente do teste cardiopulmonar, né? E nesse teste, também chamado de ergospirometria, eles conseguem delimitar esse momento, né, que você passa de um tipo de metabolismo, por exemplo, aeróbico, para o anaeróbico, né? Então, eles colocam o ponto ali para ajudar o atleta no seu treinamento, nas competições. Isso, porque daí a gente conseguiria ter parâmetros de treinamento mais fidedignos, isso é muito bom. Esse slide aqui, ele também já foi mostrado, e a importância de você fazer uma reserva, você ter a sua poupança tanto de osso quanto de massa muscular, para você poder perder ela de um jeito normal no seu envelhecimento. Quando você tem uma reserva grande de massa muscular, de força muscular, com o envelhecimento você vai perdendo tanto força quanto massa. Por isso que é importantíssimo o treinamento. Não só o treinamento, quanto a dieta, quanto o sono, para você ter um ganho e você perder de uma forma mais fisiológica possível, a perda do envelhecimento. Agora, quando você não consegue adquirir essa sua concentração, essa sua poupança de massa muscular, de força, de massa óssea, você pode apresentar um envelhecimento, uma perda mais acelerada. E isso acaba, você pode, com um estresse, com algum problema de saúde, você pode entrar num envelhecimento patológico e desenvolver uma doença chamada sarcopenia, que seria a perda da força muscular, depois a massa muscular e a função física. Tá? Então, com esse envelhecimento muscular, existem vários pontos que são importantes serem analisados, como as células satélites, que elas vão diminuindo o número de números. Você começa a perder respostas, você tem uma resposta piorada a essas injúrias. Você começa a perder o número de fibras musculares. Você começa a transformar aquelas fibras de contração rápida, você começa a perder principalmente aquelas fibras de contração rápida 2B, 2X, e começa a ficar com mais fibra tipo lenta. Você começa a ter alterações dos seus miofilamentos, diminui o número de mitocôndrias, você começa a ter o processo de mioesteatose, que é a infiltração da gordura no inter e no extramuscular. Isso, a sua excitação, o seu processo de contração de miosina, da ligação da miosina para a actina, ela começa a ficar desregulada. Você não consegue contrair o maior número de sarcômeros, o maior número de miofibrilas ao mesmo tempo. Isso tudo ocorre com o envelhecimento. Tá? Então, pensando nesse processo de envelhecimento que você está perdendo essa sua massa muscular, olha só, a massa muscular, a perda da força muscular, da massa muscular, a sarcopenia, que seria sarx, carne, penia, perda, vai levar o quê? A dinapenia, que é a perda da força muscular. Então você tem a parte do sistema nervoso central, onde que você tem um comando, onde que você tem uma transmissão no seu sistema nervoso periférico, isso vai começar a ter alteração e vai começar a gerar vai começar a gerar um menor recrutamento dessas unidades motoras, e isso, uma descarga menor também, e aí você não vai conseguir produzir uma força suficiente, e você tem a sarcopenia levando à perda dessa força muscular. E essa força muscular, ela é um processo central nesse envelhecimento bem-sucedido. Você precisa ter força para envelhecer. As doenças cardíacas, elas vão acometer principalmente, né, aquele ápice onde as pessoas têm as doenças cardio e cerebrovasculares até os seus 70, 75 anos. Depois, o importante é o músculo, é a força. E quando você vai para essa sinalização catabólica que vai ocorrendo com a lei do uso, do desuso, aquele processo inflamatório, olha só, imobilidade, desuso e denervação no envelhecimento, ele vai inibir a via de síntese muscular, que ela é chamada de mTORC1. A perda da sensibilidade da insulina, a maior resistência, você vai perdendo massa muscular, você vai perdendo receptores da insulina, o GLUT4, você vai ter esse processo de infiltração gordurosa dessa massa muscular, você vai começar a gerar resistência a essa insulina. A insulina é um hormônio anabólico, você vai inibir essa via
mTOR-C1. Existem os processos, as citocinas inflamatórias. O músculo ele produz miocinas, ele produz aqueles peptídeos que eles podem ser do bem ou do mal. Né? Essas citocinas inflamatórias vão estimular a via NF-kappa-beta. Dali, libera interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, as metaloproteinases, que vão gerar o quê? Destruição por esse processo oxidativo na própria mitocôndria, destruição de DNA, de RNA, você vai tendo essa piora. Os glicocorticoides também vão gerar essa alteração. E ativação da miostatina, que ela também tem um efeito de atrofia, ela vai gerar uma atrofia muscular. Então, nós temos umas vias de sinalização celular, mostrando esse processo do catabolismo, e aí você tem um catabolismo maior do que um anabolismo, e a gente precisa gerar força. Pô, legal, como que a gente gera força? Essa força ela é tão importante no envelhecimento? Demais. Imagina que esse gráfico aqui, de um estudo muito legal do Fronteira, ele mostra que um indivíduo jovem, às vezes, para sair de uma cadeira, ele precisa recrutar as suas fibras rápidas para ter explosão, para ter torque, para você sair daquela cadeira, e às vezes você gasta 40% da sua força máxima, 50% da sua força máxima para levantar o seu tronco, o seu peso corporal da cadeira. Agora, um indivíduo idoso, às vezes, ele está usando 100% da sua força máxima para sair da cadeira. E ali que é o momento que ele vai ter instabilidade postural, ali que é o momento que vem a hipotensão ortostática, ele não tem um controle dessa coordenação motora e ele cai. E ele tem, junto com a doença sarcopenia, ele tem osteoporose, ele tem a osteosarcopenia, e aí ele fratura. E aí ele fraturou, aumenta o risco de internação, mortalidade dentro de um ano. Mais para homens, menos para as mulheres. As mulheres fraturam mais, os homens que fraturam morrem mais. Então, esse é um dado bem interessante. Lucas, você está com uma cara que você está louco para fazer alguma pergunta? Não, estou achando legal, estou impressionado. Esse aqui. É o momento que você sempre entra e dá aquela pá, aquela sacada de mestre. Eu acho só legal falar para o pessoal do gráfico aí, ó. Isso está em inglês, né? Mas é a contração voluntária máxima, né? Essa sigla aqui, tá bom? Para quem está curioso. Opa, desculpa. Contração voluntária máxima na idade aqui de 20 e 80 anos, né? Eu estou guardando um comentário para o final, pode deixar. Ótimo. E quando a gente começa a pensar naqueles tipos de contração, a que você encurta, aquela que você relaxa, que você estende, que você freia, e aquela que você faz uma contração sem mobilidade articular, essas contrações elas têm nome. Então você tem a contração que você puxa, ela é chamada de concêntrica. Aquela que você freia, ela é chamada de excêntrica. E aquela que você não mexe, a amplitude articular, ela é chamada de isométrica. E isso é importante quando a gente vai avaliar os treinamentos que vão ser propostos para cada tipo de pessoa, para cada tipo de paciente. Por quê? Porque a concêntrica ela não produz tanta força quanto a excêntrica, mas ela produz um gasto energético maior. A isométrica ela tem um gasto energético equilibrado com a produção de força. E a excêntrica, ela tem uma maior força, produção de força, e um menor gasto energético. Isso aqui é muito importante, porque os nossos pacientes que têm doenças crônicas, eles podem, num trabalho de reabilitação bem programado, você pode solicitar para fazer, em certos tipos de doenças, mais contrações excêntricas, menos concêntrica. No processo de trauma, de lesão aguda ortopédica, às vezes você inverte, você começa com um pouco mais de concêntrica e vai fazendo excêntrica num outro momento, ou começa com excêntrica e depois você vai para concêntrica, para gerar explosões mais para frente. Isso é muito importante nesses processos de reabilitação. Pode ir lá. Certíssimo, Marcelo. Agora, deixa eu lembrar também o papel da isométrica, né, na reabilitação ortopédica. Então, se o paciente está com uma dor articular muito forte, por exemplo, uma osteoartrite do joelho grave, na fase aguda, né? Ele tem muita dor para mexer. Esse cara vai começar a perder musculatura, só piora o processo o sintomático e degenerativo, né? Então, às vezes, a gente lança a mão do isométrico. Você coloca força, né? Você faz uma demanda de força no joelho dessa pessoa, no quadríceps dessa pessoa, sem mexer o joelho. Então, ele só mantém aquele ângulo, resistindo a uma resistência, né? E assim ele começa o processo de reabilitação ganhando massa muscular, ganhando força muscular, para depois evoluir para o concêntrico e para o excêntrico. Então, todos os três podem ser muito úteis no processo de reabilitação, né?
Perfeito. Principalmente naqueles pacientes que você acabou de falar que tem dor na amplitude articular, naquele arco de movimento ele está gerando dor. Então ele é perfeito, isso é perfeito. E é muito importante, né, que os colegas lembrem desses processos para a gente poder otimizar essas reabilitações nesses pacientes. Muito importante mesmo o isométrico. Lembrar que, né, que muitas pessoas que fazem o yoga usa muito essa contração isométrica. Então, ela gera um pouco de força, um gasto energético bom aí. Olha que interessante. Quando você pensa em metabolismo, então, né, isso aqui por avaliação de metabolismo e de eletromiografia de superfície, olha que interessante. Você tem metabolismo maior na força concêntrica. Tá? Então, pensando às vezes no emagrecimento, exercícios que exigem mais concêntrico, eles podem ser mais úteis para o quê? Aumentar o gasto calórico. Né? Quando você pensa na necessária, nas unidades de contração, de integração, a excêntrica, ela acaba sendo melhor para você ganhar força muscular. Isso avaliado por eletroneuromiografia. Então, é muito interessante esse dado aí, nessas diferenças. Aqui não tem a isométrica para mostrar o gráfico. Mas o que acontece? Dá para envelhecer e ganhar massa e força muscular? Demais. Então, aqui, olha só, extensor de joelho, né? Eles fazem uma análise, um grupo pequeno, 11 pessoas que passaram por treinamentos, né? Sendo 8 mulheres e 3 homens. A média de idade foi bem baixinha, de 85 a 97 anos. E depois de 12 semanas de treinamento, você teve um ganho de massa muscular por imagem de ressonância. Então, o que acontece? Treinamento de força, ele é muito importante nesses pacientes, principalmente os idosos. E Marcelo, aí, a gente... Marcelo, só para deixar claro para o pessoal, pode parecer contraditório, gente, quando coloca um gráfico no início mostrando que depois ali dos 30 anos de idade a gente começa a perder massa muscular até o fim da vida, né? Pô, mas agora você falou que pode ganhar, então o gráfico é em termos populacionais, aquilo é o que acontece em geral. Mas para você, indivíduo, né, ou para o seu paciente, para o seu atleta que está treinando lá na sua academia, ele pode ganhar massa muscular depois dos 50, 60, 70 anos de idade, 80 anos, como você mostrou, sim, tá? E esse deve ser o objetivo nos pacientes com dinapenia e sarcopenia. Muito obrigado, isso daí é muito importante mesmo, bem lembrado, a gente sempre esquece, ó, é a lei do uso e do desuso, não usou, vai perder, essa é a regra, né? Então você precisa usar. E aí, quando a gente pensa, né, em promover o exercício de força, o que vem na nossa cabeça? Vem falar, poxa, fazer musculação é complexo, né? Porque um lado nós temos a nossa belíssima foto do ateliê, e do outro lado, nós temos, por exemplo, o Dorian Yates, que foi o Mr. Olympia, ele ganhou muitos títulos aí, né? E as pessoas imaginam que ir para a sala de musculação é ficar desse tamanho. Não adianta. Cada um tem uma genética. A gente já demonstrou num vídeo passado que a lagartixa não vira jacaré. Entendeu? Mas o que acontece? O ganho de força e de massa muscular, ela é possível, sim, para todos os indivíduos de todas as idades. O que a gente precisa? A gente precisa de uma boa prescrição. Então, o indivíduo precisa passar por uma avaliação, uma individualização, ter um treino específico, ter intensidade, duração, frequência e, principalmente, progressão. A gente precisa progredir cargas. Muitas vezes, os nossos pacientes, eles ficam com aquela carga, chegou num steady state, ele fica lá naquele ponto de equilíbrio, ele fica com aquela carga, treinando o ano inteiro com a mesma carga. Não pode. A gente precisa progredir a carga para atingir. E isso a gente consegue muito com treinamento, até com pesos livres. Olha que interessante. Quando você tem o peso livre para utilizar como treinamento, ele é seguro cardiovascular. Por quê? Porque os pacientes destreinados e treinados, eles têm o mesmo gasto metabólico quando você utiliza o peso livre. Só que para quem está treinado, ele vai aumentar o quê? Ele vai melhorar esse desequilíbrio muscular. Ele vai melhorar a sincronização dessas unidades motoras. Ele vai melhorar o desenvolvimento de força e potência muscular. Então, aqui fica uma dica até para os pacientes cardiopatas. É muito seguro utilizar o treinamento de resistência para esses pacientes, porque além de você ter um baixo duplo produto,
uma frequência cardíaca, um volume sistólico menor, e você tem um débito menor, você tem um baixo duplo produto, e isso te gera segurança do ponto de vista cardiovascular, ele é ótimo para gerar força, potência, e ele é muito seguro em termos de metabolismo. Bom, como que a gente fecha essa apresentação? Dentro de todos os parâmetros, o mais importante é a gente gerar intensidade, tensão. Então, para os pacientes, nós precisamos de intensidade e tensão. Comece devagar e vai aumentando a carga progressivamente até a gente atingir um exercício de moderada intensidade a alta intensidade. Lucas, era isso que eu queria falar para vocês. Agora, vamos discutir o que você ficou, o que você acha que é importante a mais a gente falar para os nossos amigos que estão assistindo esse vídeo. Primeiro, te dar os parabéns, Marcelo. Eu acho que você fechou muito bem agora a parte de fisiologia, envelhecimento e treinamento nessa sessão de músculo. Eu vou poder entrar um pouquinho mais depois na parte de lesões, né? E o Fernando na parte de reabilitação. Teve uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, vou tentar fazer associação com a cabeça do ortopedista, que é a degeneração gordurosa ou esteatose muscular, né, do músculo. Mioesteatose. Pois é, a mioesteatose, esteatose muscular ou degeneração gordurosa, né? Esse processo, ele ocorre de maneira muito aguda nos nossos pacientes que têm, por exemplo, uma ruptura de tendão, tão comum no manguito rotador, por exemplo, e se aquela ruptura permanece, o músculo começa a trabalhar sem ter uma resistência, né? Quando ele contrai, ele não puxa osso nenhum. E o que acontece com ele? Começa a sofrer degeneração gordurosa, né? E outro processo em que isso ocorre é quando há denervação do músculo. Então, você vai lá e corta o nervo que manda o sinal para aquele músculo contrair, ou esse nervo ele é comprimido por um processo compressivo qualquer, como a síndrome do túnel do carpo, por exemplo, né? Adivinha o que vai acontecer com esse músculo? Primeiro ele inflama, né? Ele fica edemaciado, numa ressonância a gente vê ele cheio de água, e num segundo momento começa a se transformar em gordura também, né? Então esse processo que vamos dizer, quase que natural ao longo do envelhecimento, como se mostrou, a gente deve lutar contra, né? Mas ele participa do envelhecimento, ele pode ocorrer também de forma muito aguda no caso do desuso muscular. É a mesma coisa numa perspectiva de tempo bem diferente, né? Bem mais comprimido. Muito bom. A questão do ombro é muito interessante mesmo, né? Porque existe até um método de imagem que tem uma classificaçãozinha para avaliar quanto de gordura, Guttalier, para ver quanto de gordura tem, né? Você já falou sobre... Chega um momento que o músculo está tão infiltrado de gorduras, tem tão pouca fibra muscular que não vale mais a pena você tentar usar aquele músculo, ele já era, acabou, né? E isso é muito importante até porque é para avaliar a questão de cirurgia. Você já fez uma apresentação sobre o ombro, né? Recentemente, por sinal. Agora, a lei do uso e do desuso é o principal. Então, o que nós precisamos para esses pacientes? É movimento, é força, é produzir força. Esses pacientes eles não podem perder a força muscular. Perder força muscular é perder independência física, né? Então, dá para diminuir essa perda natural? Dá. Como? Estimulando. É isso aí. Então, eu acredito essa é a moral da história. Essa é a moral da aula de hoje, né? Agora, eu acho que acredito que na próxima semana a gente já vai começar a entrar com as lesões musculares, né? E eu acredito que dentro de um mês a gente termina esses temas músculo. O tema músculo, né? Beleza? Muita coisa boa para falar ainda. Obrigado pela aula, Marcelo. Excelente. Valeu, um abraço. Pessoal, se vocês gostaram, assine o nosso canal aí, dá um like aí para a gente, para que o YouTube disponibilize isso para mais pessoas, né? E mandem aí para os seus amigos, seus colegas de faculdade, de profissão, porque eu acho que tem muita coisa legal já no nosso canal e vem mais muita coisa pela frente ainda. Um abraço. Muito bom, um abraço.